Bom, vamos lá. Realmente é uma figura que as pessoas, como sempre na política, elas não conseguem seguir o caminho do equilíbrio. Ou o Fernando Henrique Cardoso era um proto-stalinista que preparou a ascensão do comunismo no Brasil, ou ele era quase que um liberal da escola de Chicago e da escola austríaca que tem que ser laureado, como até já ouvi figuras que se dizem liberais, tratando o Fernando Henrique como um representante do liberalismo, como se ele fosse a nossa cara na política brasileira da nova república. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem num extremo, nem no outro, a gente tem que ser equilibrado no julgamento do legado histórico e político do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em primeiro lugar, lembrar que Fernando Henrique Cardoso, nascido em 1931, por isso ele está completando os seus 94 anos hoje. Fernando Henrique Cardoso é natural do Rio de Janeiro, aqui da minha terra, e se mudou com a sua família para a cidade de São Paulo, onde ele se casou em 1953 com a antropóloga Ruth Vilaça, que foi sua colega de faculdade, teve 3 filhos com ela. É um exemplo de um acadêmico de sucesso na sua carreira acadêmica, que ascendeu à presidência da República, se graduou em Sociologia pela Universidade de São Paulo e foi professor emérito da USP também. Era comunista, era marxista, suas opiniões eram marxistas na juventude, na sua formação acadêmica, tanto assim que ele foi perseguido depois do golpe militar de 64, se exilou no Chile e na França, voltou ao Brasil em 68, lecionou nas universidades estrangeiras por onde passou também, o que ajudou a desenvolver ali a sua carreira acadêmica, teve vários estudos sociais premiados. E quando o Fernando Henrique volta ao Brasil e começa ali a sua carreira política mais recente, como nós a conhecemos, ele coordenou a elaboração da plataforma eleitoral do MDB, aquele partido que fazia a oposição consentida do regime militar contra a Arena. Em 1978, concorreu ao Senado Federal. Assim, a carreira política dele vai se construindo. Ele foi suplente do Franco Montoro. Depois da eleição do Franco Montoro para o governo de São Paulo, Fernando Henrique assumiu a cadeira do Senado em março de 83. Participou, como boa parte da classe política da época, da campanha das diretas já, pedindo a volta das eleições diretas para a presidência da República. Tentou derrotar, não conseguiu, Jânio Quadros na eleição de 85 para a Prefeitura de São Paulo, se reelegeu senador no ano seguinte, né? E foi um dos principais líderes nacionais do MDB durante aquele período final do regime militar, ajudando a fundar, junto com outros dissidentes do MDB, o nosso velho conhecido e em vias de extinção factual, porque espiritual já aconteceu, né? O nosso velho conhecido PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, em 1988. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores e depois ministro da Fazenda pelo presidente Itamar Franco, que assumiu a presidência da República com o impeachment do Collor. Lembrando a todos que nos assistem que Itamar Franco era do grupo dos chamados autênticos do MDB. Era uma figura que tinha uma visão muito mais estatizante, social-democrata também, em certa medida, nacional-populista. Não tinha também um pensamento liberal. Ele foi crítico das privatizações, inclusive. Mas Itamar Franco legitimou politicamente a ascensão daquele Ministério da Fazenda do Fernando Henrique, que legitimou politicamente, por sua vez, o trabalho técnico de economistas como Gustavo Franco, associado a ele, Pércio Arida, Helena Landau, aquela companhia que participou ali da elaboração do Plano Real. Na esteira do sucesso desse Plano Real, Fernando Henrique se elegeu presidente da República em 94, foi empossado em 95. Aí muita gente fala, mas o Fernando Henrique não tem o mérito, porque foi no governo do Itamar que o Plano Real foi feito. Mas, gente, ele era o ministro da Fazenda. Ele legitimou, ele fez esforço político para aquilo ali avançar. Eu não concordo. É óbvio, eu estava nascendo naquela época, eu não vivia aquilo. Eu posso falar à luz dos registros históricos. Mas me parece injusto a gente negar o mérito do Fernando Henrique na consagração ali do Plano Real. Diante do Plano Real que estabilizou a moeda brasileira, acabou com a nossa hiperinflação, Fernando Henrique, com o PSDB, em 2 governos sucessivos, ele empreendeu reformas importantes que ajudaram a consolidar esse legado, né? As taxas de inflação continuaram baixas, várias empresas foram privatizadas,
houve uma certa abertura de mercado, mas o Brasil continuou sendo um país bastante fechado, como continua sendo até hoje, né? Mas houve uma abertura relativa que deu maior visibilidade ao Brasil no mercado externo. O governo conseguiu aprovar a lei da responsabilidade fiscal, né? Algumas mudanças importantes foram realizadas, apesar dos problemas que aconteceram no segundo mandato, quando o Fernando Henrique enfrentou crises relevantes, uma crise elétrica que gerou um apagão em 2001. Então, evidentemente, houve ali atropelos, principalmente no segundo mandato, acusações de compra de voto para se aprovar o Instituto da Reeleição, que pela primeira vez foi acionado durante o governo dele, que ele sempre disse que não tinha comprado voto nenhum, mas admitiu que poderia ter havido compra de votos durante aquele processo de votação, até por conta do interesse dos governadores estaduais de também terem o seu direito a se reeleger. O Fernando Henrique terceirizou qualquer eventual envolvimento em compra de voto para os governadores dos estados, mas, apesar desses atropelos, existem coisas positivas que precisam ser reconhecidas no governo do Fernando Henrique. A gente tem, como você bem apontou, visões bastante distintas sobre o presidente Fernando Henrique. Concretamente falando, no seu governo, foram privatizadas rodovias federais, bancos estaduais foram privatizados, empresas de telefonia e de energia foram privatizadas, o monopólio da exploração do petróleo foi eliminado, embora a Petrobras tenha continuado tendo amplo domínio e continuado a ser uma empresa estatal em expansão, né? E durante os 2 mandatos do Fernando Henrique, o cálculo é de que as privatizações levaram aos cofres públicos cerca de 78,6 bilhões de dólares. Mas esse programa intenso de privatizações não ajudou a diminuir a dívida pública, não foi o suficiente para diminuir a dívida pública. A dívida pública aumentou, continuou crescendo, né? Assim como o Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo, sem nenhum pudor em dizer isso, ele se orgulhava de ter aumentado a carga tributária. Ele que lançou também uma série de programas de estado de bem-estar social, assistencialistas, que depois o PT tomou como se fosse dele, né? Alegando que tinha sido o criador. Ele aumentou a carga tributária, não diminuiu fundamentalmente a estrutura de gastos do Estado brasileiro. As reformas mais importantes que precisavam avançar, a reforma administrativa, essas coisas foram deixadas de lado, apesar da gente ter que reconhecer a dificuldade para você consolidar um trabalho como foi o do Plano Real e estabelecer aquele tripé macroeconômico que trazia o câmbio flutuante, né? Uma série de medidas importantes para a economia brasileira que foram até mantidas no primeiro governo do Lula. E ele também nunca quis, como eu acabei de falar, privatizar a Petrobras, por exemplo, né? Ele se restringiu a flexibilizar o monopólio. E, apesar disso tudo, o Fernando Henrique Cardoso tinha o desejo de fazer um governo social-democrata, como diz o nome do seu partido, mas um governo social-democrata que cumprisse o papel de integrar o Brasil no mercado internacional, que eu escrevi no meu artigo, transcrevendo o que ele mesmo falou no seu livro A Arte da Política, a História que Vivi. Aliás, um bom livro de memória política do Fernando Henrique Cardoso, em que ele mostra que ele receava um populismo excessivamente estatizante que levava o país à insolvência fiscal, que ele acusava a elite brasileira de ter, setores da sociedade brasileira, de terem um ódio irracional ao capitalismo. O Brasil precisava de um sistema mais aberto ao mercado, mas pero no mucho, como diriam ironicamente, imitando ali o pessoal da América Hispânica, os guerrilheiros, como Che Guevara, pero no mucho, né? Tem os seus limites. Então, eu diria para você que ele foi um governante social-democrata que cometeu erros, manteve estruturas que precisavam ser mexidas, mas que teve um legado positivo para a história política brasileira. Se a gente fosse fazer uma avaliação dos governos da nova República, o governo Fernando Henrique tem um lugar positivo, tem um lugar de destaque, porque os outros não demonstram o mesmo nível, a mesma soma de realizações, apesar dos seus limites. Agora, não é uma referência do pensamento liberal conservador. Os partidos sociais-democratas do mundo, naquela mesma época, estavam fazendo reformas parecidas, sob influência do chamado Consenso de Washington, a percepção de que os modelos radicais de Estado intervencionista que as sociais-democracias vinham chancelando estavam colapsando na Europa, estavam colapsando no mundo. Então, ele repercutiu essa tendência que no Reino Unido
ficou conhecida como a social-democracia de terceira via, nas palavras do intelectual Anthony Giddens. Ele repercutiu essa tendência no Brasil, que teve um legado positivo para nós nesse aspecto, serviços que foram muito mais bem prestados depois de privatizados, mas era um social-democrata. E é um social-democrata que tem uma verdadeira paixão pelo Lula, que a gente não consegue compreender, né? Isso, quando ele passa a faixa para o Lula, parecia que ele estava emocionado. E nos últimos anos, infelizmente, Fernando Henrique, em vez de ficar quieto e honrar o papel positivo que ele teve como figura pública no Brasil nos anos 90, em vez disso, ele resolveu paparicar o projeto político do Lula, chancelando aquele discurso ridículo de que a frente do Lula para a presidência representava a democracia. Então, uma figura ambígua, tem pontos positivos que tem que ser reconhecidos, a gente tem que ser grato pelo Plano Real, mas tem pontos negativos também, que também precisam ser reconhecidos. Não é uma referência para a direita brasileira. É apenas um exemplo de um governo que teve as suas qualidades e precisam ser reconhecidas no padrão de governos que o Brasil experimentou.